Olá, chegamos à oitava aula do curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, e agora exploraremos o conceito fundamental de conexões temporais. As conexões temporais são centrais na TNT. Elas não são simples ligações, mas morfismos transformadores. Isso significa que as conexões são operações ativas que ajustam e modulam os modos internos dos nós até alcançarem ressonância funcional. É nesse processo de ajuste que a coerência se estabelece e torna possível a projeção da realidade. Compreender as conexões temporais é compreender o mecanismo profundo que sustenta a coerência do que experimentamos como realidade. Boa aula e bons estudos! Agora entraremos no coração relacional da TNT, as conexões temporais. A rede temporal não é um conjunto de coisas isoladas. Ela é melhor descrita como uma tessitura de relações entre nós. E são exatamente essas conexões que dão forma à realidade projetável. Formalmente, como vimos, cada nó é descrito por um espaço de Hilbert local, que é o ambiente funcional do nó, e um operador interno que organiza seus modos. A conexão entre dois nós é tratada como um morfismo transformador que leva modos de um nó a modos de outro, ajustando-os para que se tornem compatíveis do ponto de vista funcional. Em termos conceituais, pense numa tradução espectral. A conexão não é uma espécie de ponte geométrica no espaço, mas uma transformação que reconfigura os modos dominantes para que duas regiões da rede possam juntas sustentar uma projeção estável, ou seja, manter a coerência nodal necessária. Lembre-se, na rede temporal não existe o conceito de distância espacial com o qual estamos tão familiarizados. É por isso que a TNT afirma que o fundamento da estrutura relacional da realidade reside nas conexões, e não em objetos materiais ou em trajetórias num espaço-tempo geométrico pré-existente. Uma ligação entre nós temporais só entra em coerência quando ela consegue alinhar os espectros internos a ponto de estabilizar projeções comuns. Afinal, só é real o que é projeção. E se, neste ponto, você ainda não conseguiu intuir o que é a projeção, reveja as aulas anteriores. Mas, se você quer mais detalhes, o adequado é estudar diretamente pelo livro. Enfim, nesse quadro conceitual, a conexão pode inclusive alterar as simetrias internas do nó, pois seu papel não é conservar uma forma estática, e sim modular a coerência necessária para a emergência do que observamos como espaço, tempo e leis locais. E para tornar essa ideia operacional, a TNT introduz uma medida de intensidade de coerência entre dois nós, associada à ação da conexão sobre um modo do primeiro nó e a sua compatibilidade com os modos do segundo. Essa medida funciona como um limiar de projetabilidade. Se a intensidade fica acima de um valor mínimo, a ligação é considerada projetável e pode integrar uma seção coerente. E se cai abaixo, a relação entra em frustração funcional, e os modos deixam de encontrar base comum para se projetar. Em termos práticos, isso decide quando dois nós pertencem à mesma realidade projetada e quando deixam de pertencer. Essa arquitetura substitui a intuição de vizinhança geométrica por uma noção de compatibilidade funcional que pode aproximar nós distantes e separar nós próximos, dependendo do alinhamento espectral.
As conexões temporais devem ser compreendidas no panorama dinâmico da teoria. Na TNT, o tempo fundamental não mede trajetórias num espaço fixo, mas sim o ajuste contínuo da coerência nodal. Assim, em vez de evoluções governadas por equações de movimento tradicionais, a TNT emprega uma equação de modulação funcional para os operadores internos dos nós, por meio da qual cada nó reconfigura o seu espectro em resposta às conexões que mantém. O passar do tempo, na realidade observada, não é outra coisa senão a projeção parcial dessa reorganização espectral global no tempo fundamental. Essa leitura realinha a nossa intuição de tempo, pois aquilo que percebemos como um fluxo contínuo, setas e ritmos, é o reflexo da negociação de coerência que ocorre entre nós ao longo da rede. Para dar corpo matemático a esse pano de fundo relacional, a TNT enfatiza que a coleção de nós não admite um produto interno que crie automaticamente um novo nó. Isso significa que essa coleção de nós temporais não é cartesiana. E, além disso, não possui, em geral, um tensor interno que permaneça dentro da mesma classe de objetos. E isso, por sua vez, significa que essa coleção de nós não é monoidal. Em palavras mais simples, monoidal quer dizer que o produto de dois espaços de Hilbert não produz por si só um objeto da rede com conexões e regras de projeção. Isso implica que a rede temporal se organiza como um feixe de espaços locais costurados pelas conexões que preservam, quando preservam, a coerência nodal necessária. E é importante compreender isso para evitar confusões. Afinal, juntar formalmente dois espaços não significa que exista um nó resultante lá dentro da categoria que a TNT usa para modelar a rede. O que realmente importa é a colagem funcional que as conexões realizam, sob critérios explícitos de coerência. Quando tratarmos do operador de projeção e do seu domínio funcional, esses elementos serão decisivos para compreendermos a dinâmica da rede temporal. Este é o ponto que precisamos compreender com clareza, quando consideramos um conjunto de nós conectados e uma seção coerente da rede. A projeção só ocorrerá se a coerência cruzada satisfizer um critério explícito dado pela teoria. Em outras palavras, a teoria explicita um limiar de coerência para que ocorra a projeção. Os nós que não atingem esse limiar de coerência simplesmente não projetam, ou seja, eles não se tornam reais. Quando o nó, ou um conjunto de nós, atinge esse limiar de coerência, emergem posições espaciais e observáveis físicos. Em outras palavras, a emergência dos elementos que chamamos de reais resultam de uma filtragem de coerência persistente. E quando isso não acontece, quando o limiar de coerência não é atingido, a projeção é nula, ou seja, quando se aplica o operador de projeção, o resultado é zero e não há realidade empírica a ser medida. Nesse ponto, recomendamos que assistam novamente às aulas 4 e 5. Afinal, esta aula tem o propósito de fixar com clareza o papel das conexões temporais como condição necessária para a existência de seções coerentes na rede temporal. Essas seções da rede são o material de costura, sem o qual o operador de projeção não tem o que estabilizar. Em síntese, aqui e agora, é esta a ideia que precisa ser compreendida. As conexões temporais são morfismos transformadores que alinham e modulam espectros nodais.
No formalismo matemático da TNT, esses morfismos transformadores são as setas entre nós que não apenas conectam, mas agem sobre o que conectam. Como morfismos, as conexões temporais traduzem, filtram e reconfiguram os modos internos de um nó para que se tornem compatíveis com os de outro nó, alinhando simetrias e ajustando padrões até atingir coerência suficiente para uma projeção estável. Em termos intuitivos, as conexões temporais funcionam como um equalizador dinâmico, que ajusta as frequências de cada nó para que todas entrem em ressonância funcional dentro do sistema. Em outras palavras, a conexão temporal não é uma ponte passiva, mas um processo ativo de compatibilização funcional. Sem essa transformação, ainda há contato entre os nós. Afinal, a rede temporal é não local. Mas não há realidade projetada, pois para ocorrer a projeção, é preciso que um limiar de coerência nodal seja atingido. É por essa razão que a TNT classifica a física quântica e a física clássica como diferentes regimes de coerência, unificando-as sob uma mesma base conceitual fundamental. Por fim, se este assunto te interessa, se inscreva no canal e continue assistindo às aulas do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Na próxima aula trataremos da rede temporal como categoria funcional fibrada. Até a próxima!